Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia das nossas aulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho quais são os objetivos, né, que a gente estava vendo a questão do solo, e hoje a gente vai falar dos recursos minerais não energéticos no mundo. Tá? Ver quais são os lugares que mais tem, quais são esses recursos, como eles são utilizados. Então a gente vai ver um pouquinho disso hoje. E a gente começa falando da importância, né, dessa atividade de mineração. Então, quando a gente fala da importância da atividade mineral, o extrativismo ele é uma atividade fundamental para a nossa economia, né? A questão da economia mundial. Essa base econômica ela é utilizada através da produção da matéria-prima para a indústria e pegando toda a parte de metalurgia e siderurgia. Né? O desenvolvimento da atividade extrativista exige um preenchimento de uma série de requisitos que eles podem ter sérias consequências, que foi como ocorreu em Mariana, né? Então ele precisa ter toda uma obra de infraestrutura que inclui a questão de construção de moradias, hospitais para trabalhadores e seus familiares, processo de escoamento da produção de minério, todo um processo de fuga. Então, tudo isso eles precisam construir para quê? Justificar toda a questão desses investimentos, e os investimentos são elevados em termos de infraestrutura, exatamente para que não ocorra, quando a gente fala na questão do extrativismo, né, principalmente nos garimpos que tem, a gente fala esse processo de mineração industrial tem que ser muito bem acompanhada, senão ocorre como fez lá em Minas, né, com estourando as barragens, todo esse processo. Já no processo de exploração do ouro, é comum a prática do garimpo manual, né, onde eles usam peneira, bomba d'água, e o que mais leva risco ali é a questão do mercúrio que eles utilizam para extrair o ouro. Aqui a gente vê alguns recursos, né, minerais metálico, que é a questão do cobre, do ferro, do zinco, do tuxtânio, do alumínio, do ouro, do chumbo. Então a gente vê algumas dessas bases que são processo tanto de exportação quanto importação dos minérios no mundo. Entre os países importadores de minério, a gente destaca o Japão, o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Itália. Né? Esse não dispõe de grandes jazidos de minério no seu território. E essa condição não prejudica a economia desses países, pois os preços dos minérios, embora tenha se elevado nas últimas décadas, se encontra em defasagem em relação aos valores dos produtos industrializados com alta tecnologia. E isso favorece. Os produtos desse segmento industrial, ele faz com que eles utilizam técnica avançada, ou seja, técnica de ponta, né, tecnologia de ponta, que são vinculadas a todos os setores químico, mecânico e elétrica, o que a gente chama de desenvolvimento fino. Então seria química fina, mecânica fina e a eletrônica fina, que é onde entre todos os exportadores de minério encontra-se países desenvolvidos, que é o caso da Austrália e do Canadá. Aí a gente tem algumas fotos que trazem todo esse processo, né, de mineração, aonde apresenta toda uma produção para exportação dos países desenvolvidos, que possui expressivas jazidas de minério e com pouca estrutura industrial. Aqui a gente vai ver a questão dos minérios, né? Especificamente os minérios de ferro e a produção do aço. Qual é a diferença do ferro e do aço? Primeiro, o minério de ferro, eles são recursos minerais que mais se encontra na crosta terrestre. Ele tem um elevado teor metálico, a chamada hematita. Então a hematita e a magnetita,
que apresenta cerca de 70% de ferro, né, do ferro metálico. E quando a gente fala na hematita, é o minério de ferro mais importante entre os recursos minerais, porque ela utiliza como insumo para a indústria de base. E aí eu falo, qual é a diferença do ferro para o aço? O aço, ele tem toda a composição do ferro com a hematita, a magnetita e tem uma porção de carbono. É por isso que o torna mais resistente. E ele é levado a alta temperatura em fornos siderúrgicos, o que vai fazer com que ele passe por um processo de transformação, tornando-se grande resistência. O aço, ele é muito empregado na construção civil. Então ele traz toda a questão de armação, grande número de produtos industrializados como chapa metálica, produção de automóveis, navios, ferramentas, produtos agrícolas e industriais. Uma outra parte que a gente vê também, é o que a gente traz as diversas fases desse aço, e por meio de um controle de teor de carbono e a adição de ligas metálicas, a gente consegue ter o ferro fundido. O ferro fundido, o que é esse ferro fundido? São os diversos tipos de aços, chamados de aços especiais. O que seriam esses aços especiais? É a questão do manganês, é a questão do estanho, a questão do níquel, a questão do bronze, que a gente vai vendo essas bases mais essa mistura. Entre essas ligas que são utilizadas com o ferro e o aço, os metais especiais, a gente vai ter uma série de novas funções para esse ferro. Quando a gente junta o manganês, ele participa de uma das ligas metálicas mais utilizadas no setor da siderurgia. Porque quando ele é misturado ao ferro, ele tem uma propriedade de torná-lo bem mais duro, o que faz com que ocorra resistência aos desgastes. Então ele demora mais para desgastar. E aonde eles são utilizados? Eles são utilizados em escavadeiras, trilho de trem, carro forte, em algumas bases que precisam de grande resistência, tanques. O estanho, ele também é um metal utilizado na produção de vários itens da indústria, como no bronze, que liga a metálica composta do estanho e o bronze, que vai formar a solda, essa solda que são utilizadas. E aí a gente tem a chamada folha de Flandres, que é a folha do aço revestido por estanho. Ela é bem utilizada para a embalagem, nos alimentos. Quando se embala os alimentos, são utilizadas essas folhas. E quando a gente fala dessa questão do estanho, o estanho ele é relativamente raro, o que explica um valor no mercado mais elevado. Entre os seus maiores produtores de estanho está a China, a Indonésia, o Brasil e a Bolívia. O níquel, ele é um metal basicamente raro também. Ele é encontrado principalmente no minério chamado pentlatita. Entre as suas propriedades, a gente destaca a forte resistência aos processos corrosivos e de oxidação. Então ele pode ficar mais exposto, que ele não sofre tanta interferência climática. E ele pode ser usado como um metal especial, porque ele torna-se o aço inoxidável. O que, nos processos de niquelação, o objeto de aço ou de cobre torna-se uma peça mais brilhante. Já o cobre, ele também é bastante resistente,
né, aos processos de erosão e oxidação, mas ele é usado no revestimento de objetos metálicos, então ele é muito utilizado como base do níquel, que são usados na produção do aço especial, como o inox. Ele é utilizado em utensílios domésticos e entre os maiores produtores está a Rússia, a África do Sul e a Índia. Já quando a gente fala dos minérios de alumínio, a produção ele é um pouco diferente. Por quê? O minério de alumínio ele é mais importante da crosta, que é a bauxita. A bauxita passa por um processo aonde? Como que ele é utilizado, né? Primeiro, para a gente utilizar o alumínio, ele requer muita energia elétrica, tá? Então, de modo geral, o teor metálico do alumínio na bauxita supera 40%. Então, ele está entre os maiores produtores mundiais, é a Austrália, a Guiné, a Jamaica e o Brasil. O alumínio metálico, ele é um dos recursos do uso diversificado no mundo, que ele pode ser feito de uma latinha de refrigerante a um avião, tá? E quando a gente fala nessa questão, o uso desse material metálico, ele passa por 3 fases. A primeira fase, né, ela busca isolar o alumínio que está presente na bauxita por meio do quê? De técnicas químicas, que envolve o uso de ácido chamado soda cáustica. Quando ele passa pela soda cáustica, ele vai passar por uma segunda fase, que é o processo de retirada, solidificação, que seria o quê? Transformando o produto, a bauxita, em um produto chamado hidróxido de alumínio líquido, né? Que ele passa por um processo de transformação chamada secagem. Então, vai para a terceira fase, que é a chamada alumina seca, que é o quê? Adicionada a criolita. O que é criolita? Criolita é um mineral de fluoreto de sódio e alumínio, que apresenta um baixo ponto de fusão, então ele não tem um ponto de fusão muito grande. Com isso, quando você acrescenta no hidróxido de alumínio a criolita vai fazer com que esse produto, o hidróxido de alumínio, seque. E ele vai passar por um processo de secagem. Nesse processo de secagem, vai ocorrer o produto alumínio. A produção do alumínio, ele é muito eletropolítico, porque ele requer uma grande quantidade de energia elétrica. Com isso, a produção de 1 tonelada de alumínio somente gasta em torno de 20.000 quilowatts. O que é só possível trabalhar com alumínio, a produção, em lugares que você tem usinas hidrelétricas, né, que pode o uso da corrente de água como fonte de energia, que torna mais barato o processo de funcionamento. Então, quando a gente fala desses principais minérios, a gente tem uma grande formação. E agora a gente vai falar dos 3 que são chamados de 3 minérios que a gente tem como base a questão da riqueza, que ele gera a ostentação, que é o chamado ostentação, que é o cobre. O cobre, ele depois do ferro e do alumínio, ele é o minério mais utilizado no mundo. Ele tem um nível de utilização muito grande, porque ele é utilizado como cabo, fio elétrico, na proteção de produtos industriais, e motores, rolamento. Ele é um ótimo condutor, porque ele é chamado de condutor neutro, o cobre, né? E aí ele serve para uma série de fatores. Então ele é muito utilizado e ele tem um valor caro também, né? E aí a gente fala agora da prata, do ouro e do diamante. O ouro,
existente na crosta, ele forma toda uma questão de uma das mais nobres metais, pois ele apresenta uma matéria-prima com um produto chamado valioso, porque ele tem a representação das reservas de joia. Uma das características do ouro é a questão de se transformar, né? Ele se transforma em fio, ele se transforma em anel, basta você passar por um processo de derretimento que ele vai passar por um processo de transformação. Outra coisa que o ouro, ele é muito resistente e não tem corrosão, então ele não tem ataque de outros metais. A grande aceitação desse metal, ele explica por que ele passou por transformações ao longo do processo da história. Porque ele gera a questão de ostentação e enriquecimento, né? E o ouro, ele tinha muito, inclusive no Brasil. Hoje o Brasil não tem grandes reservas de ouro. Entre os maiores produtores mundiais de ouro está a China, Austrália, Estados Unidos, Rússia, África do Sul, Peru e Canadá. A prata fica um pouco atrás do ouro, mas ela pode ser também bastante utilizada na confecções de joias, medalha, espelho, material elétrico, fotográficos, etc. E ela traz a questão de um material brilhoso e resistente à oxidação, por isso que ela é muito utilizada também. Um dos maiores produtores de prata no mundo é o México, os Estados Unidos e o Peru, que corresponde a 40% da produção mundial. Já o diamante ele é uma pedra preciosa, ela é composta de carbono, então ele é o metal mais duro do mundo, né? Ele tem uma forma cristalina, ele é utilizado para produção de joias e de corte de precisão. Então, quando você precisa de um corte de precisão, tudo que as máquinas que utilizam corte de precisão é utilizado diamante, tá? Entre os maiores produtores da África do Sul e o Zaire. E o que gera a gente ter toda essa base de desenvolvimento, tanto da prata, quanto do ouro, quanto do diamante? O que vai fazer com que a gente tenha a exploração desses minérios? A gente vai ter essa atividade extrativista, ela vai provocar uma série de problemas ambientais. Entre eles estão as grandes quantidades de rejeitos, que corresponde a toda a remanejar essa ampla extensão de solo, de rocha, de recursos minerais. Então, para a gente simplificar, a extração de toneladas de rochas do solo, o que significa toda uma atividade mineradora. O quadro destrutivo, ela vai agravando, porque ela desenvolve todo um processo de danos em rios, dano das águas fluviais, a questão dos detritos de mineração que pode causar contaminação em cursos hídricos, a destruição da vegetação. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que pensar em diversas formas de mineração, porém, a gente tem que pensar sim em como a gente vai permanecer com os nossos processos íntegro, né, onde não ocorra uma degradação do meio ambiente através da mineração. E também o que será feito após esse processo de mineração? O que pode ser feito? A geopolítica, ela reconhece a existência de um grande processo de interação entre as camadas da Terra e o conjunto de desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento passa pela condição humana, que ele fala da questão do equilíbrio frágil e dinâmico, que precisa produzir porque economicamente é rentável. Só que a gente começa a falar dessa forma no processo de reciclagem. A reciclagem, ou seja, o reaproveitamento industrial do lixo produzido pela sociedade, o que pode minimizar esses problemas gerados pelo volume de lixo do mundo. E isso faz com que
a gente tenha um grande processo de reaproveitamento, não só dos metais, como todos os equipamentos, lixos, entre aspas, que a gente joga fora. Então, a gente não precisa parar de ter o extrativismo, mas a gente precisa tirar ele de forma consciente. Tá bom, gente? Até a nossa próxima aula.